E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico e eu te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito de tudo que eu penso, o que eu vivo e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. Fiquei pensando muito a respeito do que falar nesse episódio, e a verdade é que a minha vida está muito movimentada e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que ecoaram durante a minha semana, e eu acredito que são situações que me trazem ensinamentos e eu gostaria de compartilhar. Primeiro, para ser útil para a sua vida também, e também para que eu aprenda e reforce os conceitos que eu acabei pensando aqui. Mas antes de começar o papo, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que me ouvem. O podcast tem ganhado uma proporção que eu espero que ganhe, do fundo do coração, eu espero que ganhe muito mais. E então eu estou muito feliz e esse alcance ele é global. Eu adoro dizer o meu bordão que I have friends everywhere e de verdade ter amigos em todos os lugares é uma realidade, especialmente quando eu ouço meu podcast, porque os episódios são em português. Logo, as pessoas que estão ouvindo devem ser amigos espalhados por todo o planeta. E eu anotei aqui os países que me ouvem. O Brasil, disparado na frente, obviamente. Depois aqui é a Espanha, o lugar onde eu moro. E aí a gente tem Estados Unidos, Irlanda, Portugal, França, Alemanha, Países Baixos ou a Holanda, Suíça, Argentina, Itália, Inglaterra, Bélgica, Rússia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Equador, Polônia, Sérvia, África do Sul, Tailândia, Uruguai, Azerbaijão, não lembro algum amigo que está lá, mas vamos lá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Índia, Líbano, México, Paquistão e Dominica, não me pergunte, tá? Esse Dominica aqui não é República Dominicana, porque tem aqui República Dominicana. Enfim, gostaria muito de agradecer a você que me ouve, a você que para um tempo aí da sua vida para escutar a minha voz ou me assistir. De verdade, tem sido um prazer fazer esse podcast. Eu quero falar aqui no começo do episódio que a melhor maneira de você me ajudar é realmente engajar com o podcast, ou seja, se inscrever no canal do YouTube ou seguir nos agregadores de podcast, tanto o Spotify quanto o Apple Podcast ou qualquer outro agregador que você use. Avaliar também, colocar estrelas nesses agregadores aí. Isso mostra para o algoritmo que o conteúdo é bom e outras pessoas que têm os mesmos interesses que você, elas acabam descobrindo aqui o meu podcast. No YouTube, claro, quanto mais você curtir, se você fizer isso agora e curtir o meu vídeo, o YouTube já entende que o vídeo é bom, ele vai mandar para mais pessoas, e aí a gente pode alcançar mais pessoas ao redor desse planeta incrível. E eu espero do fundo do coração poder um dia visitar você aí nesses países todos que eu disse, e a gente poder trocar uma ideia frente a frente, quem sabe tomar um café e bater um papo. Então, me ajude, eu volto a dizer que eu faço esse episódio para ser útil para você, então se ele é minimamente útil, eu espero que você também faça esse movimento de engajar com o podcast. Lembrando que você pode compartilhar esses episódios aqui com quem você quiser, isso também me ajuda bastante, me siga lá nas redes sociais, eu sou o Fábio Polotto. Bom, vamos lá, vamos começar aqui esse papo. É o seguinte, tem uma conversa que está rolando no meu círculo de amigos aqui em Barcelona, já vai fazer alguns encontros, a conversa está desenrolando. Muito dessa conversa tem um tom de zoeira, então muito começou porque a gente é um grupo que se diverte demais, e aí acaba que na zoeira a gente acaba conversando sério, e é um tema que surgiu e virou uma polêmica no nosso grupo. Então, assim, não pode juntar as mesmas pessoas, além de contar as mesmas histórias, dinâmica de grupo de amigos, né? A gente cai nessa conversa. E aí, um dos meus amigos, que é a pessoa que talvez seja mais interessada nesse tema, acaba dizendo que eu mando indiretas para ele no Instagram ou falando em outras maneiras para que respondendo a ele. Mas eu queria dizer aqui que na verdade não vai ser uma indireta. Então, meu amigo Murilo, vou falar o nome dele, expondo o amigo. Se você está me ouvindo esse podcast, essa aqui é para você, não é uma indireta, é diretamente para você, que eu gostaria de desenvolver um pouco a ideia do que a gente tem conversado.
Brincadeiras à parte, ele já me entendeu, eu já entendi o ponto dele, a gente até concorda, mas a conversa é interessante porque tudo começou com a seguinte situação. É, Relacionamentos, casais que estão juntos há muito tempo, eles mantêm ou não mantêm o mesmo fogo do começo da relação. Começou com isso porque a gente estava falando a respeito de beijo na boca e a gente conversando. E aí, vamos beijar muito no carnaval? Tem que beijar muito? E aí, quando namora, para de beijar? Então a conversa começou aí. E a namorada do Murilo, que é grande amiga também, que não perde uma zoeira, começou a zoar e brincando e fazendo brincadeiras ali. E aí a conversa expandiu. E o Murilo trouxe essa pergunta: tá, mas e aí, o casal que está há 10 anos juntos, ele vai manter o mesmo fogo, a mesma intensidade que um casal que acabou de se conhecer, que tem um mês? O que é uma pergunta extremamente pertinente, e acho que a gente poderia pensar mais profundamente. O Murilo ele tem a seguinte opinião, de que é impossível. Então ele fala, não, porque isso no mundo real não existe, porque é impossível manter a mesma intensidade, e aí a coisa esfria e etc. Bom, então aqui agora eu vou ter o meu direito de resposta, porque sempre que a gente conversa vira uma polêmica, aí a galera começa a dar opinião e vai. Bom, grupo de amigos onde a gente se diverte dá nisso, né? Mas vamos falar um pouquinho disso aqui, porque muita gente realmente tem essa dúvida. Como é que a gente mantém algo? Como é que a gente mantém uma intensidade em algo por muito tempo? Bom, e eu gostaria de, antes de responder especificamente essa pergunta, compartilhar algo que ficou na minha cabeça também, e tem vindo na minha cabeça há algum tempo. Tenho trabalhado inclusive com alguns pacientes esse conceito, porque certo dia eu estava ali no CrossFit, aí eu tenho enfrentado essa lesão minha, né, que você que me acompanha sabe, e, e aí uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de começar o CrossFit ou qualquer esporte, inclusive academia, é que a intensidade vem depois da consistência. E para ser mais assertivo ainda, quando a gente fala de um esporte, eu acredito que em primeiro lugar a gente aprende a mecânica, depois a gente aprende a ter consistência e só então a gente imprime a intensidade. Esse é um movimento que eu acredito que é o mais saudável e é aquele que pode te levar a melhores resultados. Ou seja, vamos dar um exemplo aí. Eu estou num esporte que é o futebol. Então, primeiro eu aprendo a chutar a bola. Essa é a mecânica. Eu aprendo a receber a bola. Eu aprendo a fazer a leitura mecânica do campo. Depois eu faço isso por muitas vezes. Isso é a consistência. E aí então, quando eu já aprendi a mecânica e tenho a consistência, eu imprimo intensidade. Eu vou para uma partida onde eu coloco toda a energia. E aí eu posso então fazer o que eu aprendi de uma maneira muito melhor. E aí, claro, a coisa vai ser bem feita, intensa, então eu posso chutar mais, tocar mais, me desgastar mais. Quando a gente inverte esse fator, a gente corre muito mais risco de se lesionar ou de. Estou falando aqui especificamente do esporte para dar o exemplo. Ou de queimar etapas. Então, o esporte é meramente ilustrativo, a gente poderia trazer isso para outras situações. Por exemplo, você entra num trabalho novo, numa área que você não conhece. Você já quer chegar e intenso, você vai fazer besteira, porque como é que você vai imprimir intensidade? Vamos, sendo que você não aprendeu nem o que fazer, a mecânica, e você não é nem consistente ainda, você não realizou várias vezes para que você possa imprimir uma intensidade. Bom, e aqui falando dessas coisas, do esporte, do trabalho, dando esses exemplos, fica mais simples. Agora, quando a gente pensa na dinâmica do casal, a gente tem um componente aí chamado paixão. E a paixão, ela é literalmente pura intensidade. Se tem algo que a paixão é muita intensidade. E aí muitos casais começam a sua relação a partir do movimento dessa emoção chamada paixão. Talvez você não saiba, mas a paixão vem da ideia de patos, ou seja, a palavra paixão ela tem a sua raiz etimológica na palavra patos. Patos também derivou a palavra patologia. E patologia é uma doença. Logo, a paixão vem da mesma raiz dessa ideia de estar doente. Muita gente diz que a paixão é puramente delírio.
E de fato, quando a gente está apaixonado, veja bem, a gente pode cometer um crime passional, a gente pode fazer besteira, declarações, pedir em casamento alguém, atravessar um oceano para encontrar alguém movido pela paixão. Isso quer dizer que a gente está tomado por algo emocional tão forte que a gente acaba esquecendo de colocar um pouco de racionalidade dentro desse movimento. Então, a paixão, ela carrega muita intensidade, tá? É essa coisa assim, aflorada. Então, quando me vem uma pergunta, será que um casal ele pode permanecer com essa mesma intensidade, né? Lá quando ele passou 10, 12 anos, 15 anos, com dois, três filhos? Olha, de fato, o Murilo tá certo. É impossível que você mantenha aquela intensidade da paixão, porque a paixão, como uma gripe, que também é uma doença, ela acaba. Agora, a gente pode, assim como uma gripe, pegar algumas paixões em algum momento da nossa vida. E a grande questão aqui que eu quero trabalhar é que sim, é possível manter um nível de intensidade alto dentro da nossa relação, apesar da paixão ter acabado. Mas para isso a gente precisa desenvolver um caminho e principalmente a disposição em desejar ter esse tipo de relacionamento onde a intensidade se mantenha. Vamos trazer um pouco a ideia da mecânica, consistência e intensidade também para dentro da relação. Será que isso também não funciona? Veja bem, eu conheço uma pessoa que eu tenho um interesse. E aí eu começo a entender como essa pessoa funciona, eu também começo a me apresentar. Nesse momento a gente está o quê? Aprendendo a mecânica de como a gente funciona como casal. Depois a gente começa a se relacionar. E a gente vai tendo uma consistência nesses encontros. E aí, então, em alguns momentos, a gente pode aplicar muita intensidade nesse encontro. A gente faz uma viagem maravilhosa, inesquecível, ou a gente sai para um rolê que é absolutamente incrível. Tem juras de amor, ou então no momento ali onde você está no ápice da questão física, você pode ser muito intenso aí com a pessoa. E claro que funciona essa matemática. A sabedoria popular, eu ia dizer, eu aprendi muito com a sabedoria popular, que o que vem fácil vai fácil. Que amor muito rápido vai embora muito rápido também. Que muita paixão, quando apaga, a pessoa dá no pé. Bom, alguns teóricos eles vão trabalhar a ideia do amor aí, e tem um rapaz que ele fala o seguinte, é o Sternberg. Ele fala que o amor ele tem três componentes. Ele tem a paixão, ele tem a intimidade e o compromisso. Então a paixão é essa ideia da intensidade, daquilo que é novo, daquilo que tem muita energia. A intimidade já é essa conexão real. E aqui você sabe que eu falo bastante a respeito de como construir intimidade. Conexão real, ela exige vulnerabilidade, ela exige tempo, uma construção. A intimidade ela vai mostrar nossas dificuldades, nossos problemas. E é isso que vai trazer uma cola, né, no casal. E claro, né, essa sensação de ser visto de verdade, a intimidade ela dá essa oportunidade pra gente. E por último, o compromisso, que é essa continuidade. Essa ideia da presença, de você às vezes não estar, mas o compromisso faz com que a sua memória do outro que não está no momento ali se mantenha acesa ali, esse amor. Então, esses três componentes para ele são muito importantes dentro do desenvolvimento da paixão. E sim, a paixão ela acaba, ela diminui. De novo, né? Vamos pensar na emoção. Por exemplo, a alegria, ela é uma emoção. Você pode ficar muito alegre, dá muita risada, mas isso passa. A tristeza também, algumas dessas emoções, elas podem perdurar algum tempo. E aí, imagina, você pode ficar triste alguns dias, tá tudo bem. Você pode ficar preocupado, ansioso, você pode ficar alegre alguns dias. E a paixão também. Então essa paixão é uma emoção que ela vai acabar. E o que vai manter? É a intimidade e é o compromisso. E esse é o lance, quanto mais você tiver intimidade e compromisso com o seu parceiro, mais predisposição para que essa paixão acenda novamente existe. Então, vou voltar para a ideia do esporte. Quanto mais
consistente eu for, melhoro a minha mecânica, logo eu posso aplicar intensidade. Ou seja, eu crio uma condição para que eu tenha momentos apaixonados dentro da minha relação. A paixão, nesse sentido, talvez vou falar uma linguagem que o meu amigo Murilo vai entender e muitos de nós brasileiros vão me entender. Como é que a gente assa uma carne quando a gente vai fazer o churrasco? A gente põe lá o carvão e taca fogo. Pergunto para você, se a gente deixar aquele fogaréu lá e colocar a carne ali na grelha, vai dar certo esse churrasco? Vai ficar legal? Você acha que é uma maneira que vai ficar uma carne aí delícia? Ou você vai esperar esse fogo abaixar e virar uma brasa que eventualmente tem uma chama ali ou outra, e aí sim você vai assar a sua carne, vai fazer esse assado. A paixão, ela é o fogo. Então a ideia de você ter intimidade e compromisso é fazer com que essa paixão vire brasa. É a gente colocar a paixão num lugar onde ela tá ali. E às vezes aparece uma chama que dá uma intensidade. E aí eu vou chegar num ponto onde o que fazer para manter isso. Mas vamos seguir. Tem um outro autor que ele estudou casais por 40 anos. Ele chama Gottman. E ele entendeu que o que mantém essa chama viva não é a intensidade. Não é a intensidade sexual. Não é a romantização. Não. Para ele, são as microconsistências emocionais. Olha só, que mantém a paixão nessa brasa, que às vezes tem labaredas aí de fogo, são essas microconsistências emocionais. Então vamos para a parte prática, como é que a gente faz isso? E aí é onde eu vejo que a conversa com os meus amigos acaba ficando às vezes, mas é isso ou aquilo, é impossível. Não, não é impossível. Aliás, começa aí. Se eu considerar impossível ter uma paixão ou intensidade dentro da minha relação, mesmo depois de 10 anos, sinto muito. Porque essa minha crença de que é impossível, ela vai fatalmente influenciar todo o meu comportamento. Aquilo que eu acredito dita muito a maneira como eu me movimento em direção àquilo. Então o primeiro passo é acreditar que sim, é possível a gente ter essa paixão, ao invés de um fogo, uma intensidade, uma brasa, manter uma intensidade média ali e que às vezes sobe. E a gente faz isso com coisas básicas. Primeiro, um interesse genuíno pela sua parceira ou parceiro. Se você está com essa pessoa e teve uma paixão absolutamente incrível, tem intimidade e compromisso, é necessário manter e manter conscientemente um interesse naquela pessoa. É o famoso olhar no olho e perguntar, tá tudo bem? É o ouvir quando o outro tá querendo falar. É o entender aquilo que o outro quer falar. É o estar quando o outro simplesmente quer distância e quer ficar em silêncio porque não está num dia bom. É o tocar, é o beijar. E aí a conversa toda começou a respeito do beijo. E não é porque eu acredito que o beijo é uma das coisas mais gostosas que a gente tem numa relação, não. Mas é porque por que a gente deixa de beijar? Não faz sentido. Sabe, algumas culturas, elas tratam o beijo de forma muito especial. Eu adoro lembrar a história de Judas traindo Jesus, que ele vai trair Jesus com um beijo na bochecha, ele vem dar um beijo. Que profundo isso, olha o sinal de intimidade. O beijo tá num lugar totalmente íntimo. Se alguém vem me dar um beijo, né? Um beijo na minha boca, isso é super íntimo. E por que a gente para de fazer isso? Ou por que o casal deixa de fazer isso? Se é super gostoso, por que deixa isso somente para a hora do sexo? Para mim não faz sentido a gente deixar esse fogo apagar. A brasa é justamente essas microconsistências. Então, tá querendo acender a chama aí do seu relacionamento? Que tal voltar a beijar? Beijar. O selinho, o beijo de língua,
É um beijo de bom dia, um beijo de boa noite, um beijo de meio do dia, não sei, é um abraço, e não um abracinho, um abraço que você sente o corpo da outra pessoa. São essas microconsistências emocionais que vão fazer diferença no final. Por isso que essa disposição de, de desejar essa paixão durante a sua relação é que vai possibilitar que lá, depois de 10 anos, ainda tenha, assim, fogo. Eu atendo alguns casais, e já atendi casais, já disse aqui, já atendi também pessoas que estão em relações, e elas falam, pô, a gente não transa mais, não tem mais sexo. Bom, e aí para esses casais eu chego a falar, olha, então você vai marcar na agenda que semanalmente, todas as quintas-feiras, vocês têm o dia do casal, e esse é o dia onde vocês vão, quer queira, quer não, vocês vão ter um tempo entre vocês, uma janta que seja romântica, e vocês vão se beijar e vão se pegar e vão transar. Ah, mas é mecânico. Olha, é melhor que seja mecânico do que não ter. Porque se chegou ao ponto de não ter, a intimidade ela tá começando a ter problema, tem ruído na intimidade, porque intimidade também é o sexo, né? A gente estar nu diante um do outro e não se envergonhar. Vai lá no meu episódio sobre vergonha, o tanto que a nudez é íntima, quando a gente vê o outro inteiro, o corpo dele, o corpo dela. Então faça isso mecanicamente até que isso se transforme em um ritual onde vocês começam a desfrutar novamente daquilo que vocês já tiveram lá no começo. Então a predisposição a desejar, a manter algo é crucial, e a consistência desses pequenos rituais mecânicos diante das situações de dentro do casal é que vai fazer com que a intensidade aconteça várias e várias vezes. E sim, você me perguntar, existem casais que são assim? Sim, sim. Porque essa é uma conversa que eu já tive com pessoas e pessoas falam, é possível. Então, se é possível para uma pessoa, é possível para você. Essa é uma máxima que eu tiro para mim de ensinamento. Se uma pessoa conseguiu fazer, eu vou lá e tento fazer. Quer saber? Já tentei andar sobre as águas, porque como eu sou um cara que fui pastor, eu acreditei que Jesus andou sobre as águas. Então toda vez que eu vou no mar, eu tento andar sobre as águas. Já deu certo? Não. Mas por que eu não posso tentar? Essa é a mentalidade que eu carrego com carinho, assim, do fundo do coração. Sendo muito honesto, assim, eu já tive essa conversa com a minha terapeuta. Pô, será que eu sou delirante? Será que eu sou. Tô tendo algum momento de megalomania em acreditar que eu posso fazer coisas incríveis? E na conversa ela me falou não. E de fato eu começo a entender que só vive coisas extraordinárias aqueles que se predispõem a vivê-las. Ou seja, se alguém um dia fez um podcast e esse podcast estourou, pum, e esse episódio bombou, e essa pessoa tem um alcance incrível, por que eu não posso? Eu tô falando uma coisa super simples, né? Então vamos voltar. Se um casal consegue manter uma brasa linda da paixão, tem muito compromisso, tem muita intimidade, eles conseguem ter intensidade. Então, se alguém já conseguiu, e eu conheço pessoas que conseguiram logo, por que eu não vou desejar fazer isso? Então, eu acho que esse papo, ele passa muito por esse acreditar e por essa intencionalidade de fazer isso acontecer. Ah, e você pode me dizer, mas e se a outra parte não quer? Bom, aí nós temos um outro problema na relação e não é sobre isso que a gente vai falar. Mas é importante que vocês conversem a respeito disso, porque se os dois quiserem a mesma coisa, meu amigo, minha amiga, aí a coisa fica muito mais fácil. Então, eu gostaria muito de incentivar você que está aí dentro de uma relação e talvez não seja a sua relação, talvez no seu trabalho, no seu esporte ou qualquer coisa que você está há muito tempo e você acha que já abaixou muito a paixão, a intensidade, que tal você voltar a alimentar coisas para ter de novo o prazer de realizar? Eu acredito que isso funciona, porque eu mantenho chamas acesas, embora não tenha uma relação longa, eu mantenho chamas acesas com o esporte que eu pratico há mais de 10 anos.
Eu mantenho o Chama Acesa com um trabalho que eu faço há mais de 15 anos aí com gente. Mantenho chamas acesas com coisas que eu iniciei lá atrás e até hoje faço. Como? Porque tem micro consistência. Ou seja, a consistência, o repetir. Assim, olha, se tem uma coisa que eu gostaria muito, 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 muito de ter aprendido antes na minha vida, é que a consistência é a chave para ter sucesso. Em qualquer área. Pessoas que são consistentes, realizam pequenas coisas todos os dias, elas chegam no objetivo. Sabe? Eu gostaria muito de ter aprendido isso antes. Por isso eu não deixo de aprender por 15 minutos por dia um idioma novo. Porque assim, não é nada, não é uma escola, não tem um professor, é um aplicativo, mas são 15 minutos que me faz falar 3 idiomas diferentes do que eu nasci. E isso é incrível para mim, porque são anos que eu faço isso. São 5 anos, 6 anos, são 6 anos que eu faço isso. A consistência me leva a situações extraordinárias. Então, essa é a primeira mensagem desse podcast, tá? Mecânica, consistência e aí intensidade. Aprendeu isso, você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Beleza? Olha só, falando então em outra situação que aconteceu comigo aqui, tem martelado a minha cabeça, e que tá também na esfera das relações, é o seguinte, viver aqui, fora, né, viver em Barcelona, uma cidade que é super aberta, ter muita gente do mundo inteiro aqui rodando, ela me possibilita conhecer pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, porque eu me disponho a me colocar em situações onde eu conheço essas pessoas. E aí eu tava conversando, né, com uma amiga e acabei tendo essa conversa com outras pessoas sobre a qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Porque eu comecei a reparar que em alguns momentos eu voltava muito drenado para casa. Eu voltava mau humor, cansado. E eu comecei a pensar, tá, então vamos lá, o que está acontecendo? Bom, e aí eu comecei a fazer essa análise. Isso tem arrastado por algum tempo já. Que dependendo do lugar onde eu vou e com as pessoas que eu estou, eu me sinto mais cansado, mais irritadiço, mais para baixo, mais negativo. E dependendo com as pessoas que eu estou e até lugares onde eu vou, eu me sinto mais alegre, mais leve, mais vivo. E aí a gente começou a conversar a respeito, né, disso. Eu comecei a conversar com algumas pessoas. E aí essa minha amiga, ela trouxe a ideia de que ela não quer mais fillers em sua vida. E o filler depois eu pensei em várias palavras que seriam filler. Não, mas eu vou te explicar e você vai entender o conceito. O filler, por exemplo, quando você tem uma história e a história tem um desenvolvimento ali, né, começo, meio e fim, mas aí você está produzindo a história, você quer colocar novos elementos só para encher, porque está dando sucesso. Então vamos colocar uns episódios a mais. Aí você cria umas historiazinhas que elas não levam a lugar nenhum. Não levam a lugar nenhum. Mas elas enchem. Ou seja, entre o ponto A e o ponto B, que é o final, eu tenho algumas historinhas que abrem e vai do ponto A ao ponto B aqui, ó, rapidinho, mas não interfere aqui, entendeu? Você só vê um filler, encheu. E aí ela falou, não quero mais pessoas fillers na minha vida, eu quero pessoas que me tragam algo significativo. E eu achei incrível essa fala. E eu lembro de ter essa conversa com outros amigos que já falaram assim, pô, eu não quero me relacionar com NPC. O NPC é o non-playable character, que é tipo o personagem não jogável. E que é para quem joga jogos, sabe que tem personagens que interagem ali com o protagonista ou com o coadjuvante, mas tem personagens que eles são só NPC, assim, eles surgem, faz uma coisa e desaparece completamente, assim, não agrega nada na história. Bom, e isso é algo que eu gostaria muito que a gente pudesse aprender, porque, bom, vamos lá, existem pessoas e pessoas, eu sou uma pessoa que você, se está aqui e já me ouve há muito tempo, você sabe que eu me coloco em situações de conhecer pessoas novas, o que me leva a estar com muita gente que de fato
vamos falar a palavra energia, mas com cuidado aqui, que tá com uma energia pesada ali, que te drena. Pessoas que não agregam, pessoas que os ideais, os valores dessas pessoas não combinam com aquilo que são os meus valores. E de alguma maneira, quando tem esses encontros, muitas vezes, por ser uma pessoa, por ser psicólogo, por ter trabalhado como pastor, por ser muito paciente, eu me coloco na relação com essas pessoas, porque eu acredito que vale a pena investir tempo nas pessoas. Não é sobre não abrir oportunidade para esse tipo de pessoa. Eu preciso conhecer essas pessoas para saber quem elas são. Mas eu comecei a perceber que várias dessas relações, onde eu acabo encontrando novamente a pessoa, eu começava a me sentir mal. E algumas dessas pessoas, elas atacam a gente. Deliberadamente, indiretamente. Algumas dessas pessoas, elas não atacam nada, mas elas simplesmente também não agregam nada, ou seja, a gente está ali, a gente tem uma troca, um tempo junto, atenção, tempo, disposição, energia, diálogo, a gente está junto em algum lugar e elas simplesmente, né, não agregam em nada. E foi aí que eu comecei a pensar, poxa, acho que é muito importante então começar a escolher melhores os ambientes onde eu me coloco, especialmente aqueles que eu vou gastar um tempo de energia para conversar, para ouvir. Porque veja bem, todo esse episódio aqui, ele está sendo feito a partir de conversas que eu tenho com pessoas que agregam muito na minha vida. E é esse o tipo de pessoa que faz sentido eu trazer para perto de mim. São com essas pessoas que eu quero manter uma consistência de amizade e a gente ter momentos intensos juntos de troca. Entende? Então, eu fiquei pensando nisso, eu não sei como que você lida com as pessoas que te drenam. Por quê? A gente fala tanto hoje sobre, tem relacionamentos tóxicos, né? Amizade, então, essas pessoas são tóxicas. Eu não sei se as pessoas são tóxicas, né? Pessoas são pessoas. Não sei se eu concordo tanto com essa fala. De verdade. Talvez não concorde mesmo. É que essas pessoas, elas estão vivendo uma realidade diferente da sua e da minha. E talvez a gente não combine, quase uma reação química, elementos que não se combinam, e talvez seja o momento da vida. Porque pode ser que mais pra frente essa pessoa volte pra sua vida e seja legal. Pode ser que é uma relação que acabou super tóxica, um dia com os dois curados voltem e fique bem. Então assim, é muito importante a gente ter a consciência e a sensibilidade de entender quem são as pessoas que a gente quer ao nosso redor. Tem um cara que ele fala que a gente. Tem até famosa a expressão os números de Dunbar, não sei como é que é, se é Dunbar ou Dunbar. Ele falava assim, que a gente tem 5 amigos próximos e no máximo mais 15 que estão ali numa esfera de conhecidos mais íntimos, né? E o resto acaba sendo gente que vai passar na sua vida, né? Não sei se eu concordo tanto com o número fechado, assim, 5, mas de fato, assim, né? A gente precisa escolher bem as pessoas que a gente anda. Minha avó falava uma coisa que depois de muito tempo eu descobri que estava na Bíblia, que é: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E agora, pensando, isso faz total sentido. Por quê? Porque a psicologia explica que a gente tem um custo cognitivo quando a gente está com as pessoas. Eu sou um homem que trabalha com a psicologia, então eu atendo pessoas, né? Então são ali de 40 a 50 minutos com alguém. Via de regra, trazem problemas, ou seja, demandam uma energia de problema ali, coisas duras, difíceis. Raros pacientes meus trazem: hoje eu tô feliz, vamos conversar a respeito da vida, vamos filosofar, vamos melhorar, vamos sabe, aprimorar aquilo que é bom em mim. É raro, inclusive quando, abro parênteses, muita gente, quando tá bem, me manda mensagem: eu não preciso fazer terapia hoje, eu tô bem. Precisa fazer terapia hoje que você tá bem, é hoje que eu quero conversar com você, porque agora a gente olha para tudo que aconteceu de ruim com um olhar onde você tá bem, você fala: nossa, vamos não deixar isso aqui acontecer, vamos lapidar isso que é bom em você. Então, fecha parênteses aí. Então, eu entendo que tem dias que eu acabo de atender 8 pessoas no dia e eu estou, assim, exaurido, tô cansado, muito cansado. Tô sentado nessa cadeira e eu tô extremamente cansado. Tem um custo cognitivo, tem energia psíquica que demanda.
é atenção, é ficar atento aos mínimos detalhes dessa pessoa, é estar tentando ouvir o que está além das palavras. Isso tudo drena a gente. E quando a gente está nas relações por aí, a gente acaba fazendo esse mesmo movimento. A gente fica atento, a gente conversa. Se entra numa relação com alguém que te drena energia, ou que é minimamente neutro, tem alguma coisa errada com você. Eu sinto muito, tem alguma coisa errada com você. Porque qual o interesse? Qual a admiração? Como é que você vai manter uma brasa de paixão por alguém que você não tem um mínimo de admiração ou interesse, que essa pessoa não agrega em absolutamente nada na sua vida? Agora, começou a aparecer, tá famoso aí, não sei, né? Tô gravando aqui, ó, em começo de novembro de 2025, síndrome do protagonista. Sério, eu quero ter, porque eu quero é me relacionar com o protagonista, eu não quero me relacionar com NPC ou com não é coadjuvante, como é que tem um outro nome? Me fugiu agora. É figurante. Eu não quero me relacionar com figurante. Quero me relacionar com protagonista. Claro, então se essa é a síndrome do protagonista, eu quero. Eu nem fui a fundo nisso ainda, mas vou. Mas você entende? Porque eu quero gente perto de mim que me agrega. E aí, nossa, eu comecei a pensar assim, nossa, eu preciso avaliar bem. Então, eu comecei a fazer esse movimento de entender quem são as pessoas. E aí eu vou destratar alguém? Não é sobre isso. Eu vou tirar... Não, eu vou encontrar essas pessoas, mas eu, no auge da minha consciência, eu escolho quanto tempo eu gasto com aquela pessoa. Pô, foi pro date. Conheceu uma menina ou um menino. Em meia hora você percebeu que não vai a lugar nenhum, levanta e vai embora, meu amigo. Bom, prazer, obrigado, preciso ir. Simples. E o problema que eu vejo é que a gente tem dificuldade em colocar limite dentro dessas relações. A gente acaba se deixando levar. Eu falo por mim, porque eu acabo me deixando ficar em situações onde a relação não faz sentido. Eu dou tempo, atenção, dou vida para essas pessoas que elas estão numa outra esfera e não me fazem bem. E aí, eu quero falar dois conceitos aqui legais aí que eu pensei sobre isso da gente de relações, de relacionamentos aí, de amizades e pessoas que estão ao nosso redor. Higiene mental. Não sei se eu já falei disso daqui. A gente precisa aprender a fazer um processo de higiene mental. Por que isso não é ensinado, eu não sei, mas eu quero te ensinar. Muita gente... Aliás, eu ia falar... muita gente não faz a higiene... Mas eu tô falando para vários brasileiros, a gente toma banho, a gente é limpinho, comparado a muitas etnias aí. Mas assim, tem muita gente que não faz uma boa higiene física. E isso traz problemas. Então assim, por exemplo, uma higiene bucal, que se não for feita... Alô, dentistas, temos um problema sério. Você vai ter um problema de saúde. Se você não cuidar dos seus dentes, você pode morrer, literalmente. Ou seja, a higiene bucal é importante. A higiene física, se você não cuidar do seu corpo, não se limpar, você pode ter um problema, você pode ficar doente. Uma ferida que se abre, se você não fizer uma higiene, você pode ter um problema grave. Então, assim, a gente dá super valor para a higiene física, mas a gente não fala da higiene mental. E por que isso tem a ver com relações? É porque eu percebo que dentro das relações, muita gente está jogando lixo mental na gente, que não é nosso, e a gente carrega. Tem gente que fala coisa para machucar, tem gente que fala coisas para provocar, tem gente que tá no momento terrível da vida delas e joga coisas sobre vocês. Aliás, tem uma outra frase maravilhosa, né? Misery loves company. A miséria ama companhia. Então, gente miserável, gente que tá mal, gente que não quer, não desfruta da vida, gente miserável, triste, quer fazer com que todos estejam tristes também. Esse é um movimento que acontece naturalmente, que é podcast da vida real, cara. Vai falar que isso não existe. Existe. E sabendo disso é que eu não quero justamente ficar perto dessas pessoas e não quero me tornar uma delas. Então, essas pessoas, elas podem jogar sobre você algumas coisas que não são suas e você carrega isso. Você fica carregando lixo. Sabe aquele amigo que fala assim, segura isso aqui pra mim, e é lixo, depois você vai ficar carregando o lixo da pessoa, a pessoa é lixo. Só te deu de sacanagem. Então,
a gente precisa aprender a fazer uma higiene mental. Como é que a gente faz isso? Bom, então vamos lá. A higiene a gente lava, enxágua e seca, beleza? Então eu vou fazer em 3 movimentos aqui para você praticar isso no seu dia. Saiu aí com seus amigos, alguém falou uma coisa que você não gostou, alguém falou sobre você alguma coisa, chegou uma fofoca de alguém que falou mal de você. Bom, primeira coisa, lava isso daí, tá? Como é que lava? O que é isso? Tá? Me falaram isso. Qual que é o nome disso? Dá nome para as coisas. A gente precisa aprender a dar nome para as coisas. Então, isso aqui me chamaram de egoísta. Então tá, fulano me chamou de egoísta. Tá, isso não é meu. Não, essa pessoa falou isso, mas isso não me pertence. Mas eu tenho consciência que ela falou algo para mim. Então a gente lava isso. E a gente enxágua. Como é que a gente enxágua? A gente não carrega isso. Vamos jogar essa informação no lixo. Porque muita gente fica levando assim, eu sou egoísta, mas fulano falou que eu sou egoísta, mas fulano falou que eu sou egoísta. Em 1998, o rapaz falou que eu era egoísta e carrega esse lixo. Identificou o que é, joga fora. E aí, a terceira coisa que eu gostaria de falar para secar, para deixar... Quando você chegar assim em um momento que você precisa fazer uma higiene mental, chega no final do dia, depois que você percebeu algo que não era seu, que está te incomodando, que você já deixou de lado, traz algo positivo. Se pergunta o que aconteceu de positivo hoje que é importante lembrar. O que eu fiz? O que eu fiz que é legal? Pô, eu prometi para mim mesmo que eu ia arrumar minha cama e eu arrumei. É pequenininho, mas é muito melhor do que dormir com essa informação, limpinho, sequinho, cheirosinho, do que com a ideia de egoísmo de algum lixo que veio até você. E esse movimento de higiene mental é importante dentro das relações. Porque a gente acaba pegando coisas dos outros pra gente. E carregar problema que a gente já tem problema pra caramba, carregar problema dos outros ainda pra gente, péssima ideia. Péssima ideia. Então, essa é uma coisa muito, muito importante de você fazer quando você estiver diante de gente que não tá agregando, gente que é filler, que é NPC, que é figurante. Não carrega, não carrega. Lembra quem você é. Traz à memória os seus valores. Isso é muito importante. E a segunda coisa que eu gostaria de deixar de ideia aqui para você é que talvez você também não saiba como fazer amigos e não saiba como fazer amigos, bons amigos. E aqui tá algo importante. Se você está fazendo uma curadoria, está escolhendo bem pessoas que você está andando, pensa na pessoa mais interessante que você conhece. Pensa nela. Pensa nela. Imagina assim, essa é a pessoa mais interessante, ela agrega, você sai do encontro com ela viva, cheio de energia, pessoa que você fala, meu, que pessoa que eu quero perto de mim. Imagina que essa pessoa, ela deve conhecer alguém que ela pensa o mesmo dessa pessoa. Então, imagine que você fale para essa pessoa, a mais interessante que você conhece, diga isso aqui para ela, fala, olha, você poderia me apresentar a pessoa mais interessante que você conhece? E me introduzir a essa pessoa? Eu quero ser amigo dessa pessoa também. Eu gostaria de deixar esse exercício aqui pra você. E eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Porque uma das pessoas mais interessantes que eu conheço aqui, e que eu conheço muita gente interessante, me coloca diante de outras pessoas tão interessantes quanto ela. E aí, a partir dessas pessoas, eu acabo conhecendo outras pessoas. E isso acontece comigo assim... E quando acontece é incrível demais. Eu saí pra um rolê. Um frio. Falei, nossa, cara, tá muito frio. Vamos pro rolê. E aí fui. Vento, né? Eu de bici, um vento gelado. Aí cheguei no rolê. Tava essa pessoa insistiu muito pra eu. Ela falou assim, você tem que vir aqui hoje, por favor, eu quero te apresentar alguém. Olha só a sagacidade da minha amiga. E aí eu cheguei lá, ela me apresentou 3 pessoas. 3 pessoas. E já tava incrível. Tava incrível. Mas eu juro, que aí quando eu percebi que o tanto que eu tava sendo agregado de valor, de alegria, de troca profunda, de energia, de vibração. Aí alguém falou assim, cara, tem um lugar muito legal, então um dos meus melhores amigos tá lá, vamos pra lá. Eu juro que foi uma das noites mais legais que eu tive esse ano aqui em Barcelona. Porque eu conheci cerca de umas 15 pessoas absolutamente incríveis. Incríveis. Olha só, porque uma pessoa muito interessante, que conhece uma outra,
e a gente fazer esse grupo de gente que a gente ressoa junto, a nossa música é harmônica. Isso me enche a alma e o coração. E assim, eu tô fazendo um episódio inteiro de podcast sobre duas coisas que aconteceram, e as duas é sobre estar com gente que agrega. Porque isso é saúde. Isso é saúde. Se você não entendeu ainda, eu espero que você entenda. Porque se você tiver com gente boa perto de você, você se torna uma pessoa boa. Se você come bem, você se torna saudável. Entende? Se a gente se alimenta de comida boa, a gente fica saudável. Se a gente se alimenta de relações boas, a gente fica saudável. Então eu gostaria de terminar aqui esse papo agradecendo a você que agrega com certeza na vida de alguém e já agregou na minha. Se você é um dos meus amigos e já agregou, muito obrigado. Agradecer a você que está aqui até agora ouvindo essas ideias que eu acho que são extremamente pertinentes, porque assim diz a ciência, a psicologia. Então se você pensa como eu e a gente pode fazer uma corrente do bem, influenciar inclusive os miseráveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a gente precisa aprender. Aprender a batalha que a gente entra. Não se esqueça disso. Então, para repassar, primeiro, quer manter a chama da sua relação acesa? Consistência. Hábitos saudáveis dentro da sua relação vai salvar você de cair no ostracismo. E segundo, aprenda bem com quem você gasta tempo. Escolha melhor, faça uma curadoria, escolha melhor seus amigos. Faça de propósito aí, peça para pessoas te introduzirem pessoas que valem a pena estar junto. E por último, faz uma higiene mental quando você estiver perto de gente que não agregou. Aliás, faz uma higiene mental todo dia. Deitou a cabeça no travesseiro, pensa, tem alguma coisa que está suja aqui em mim hoje, está preso? Meu chefe falou um negócio lá atravessado. Limpa isso, limpa, dorme limpo. Lembra, a gente não toma banho só quando a gente está sujo. A gente toma banho também para não ficar sujo. Pensa nisso, tá? Aliás, eu espero que você tome banho. Por favor, gente, por favor. Do fundo do coração. Bom, obrigado, valeu. Ó, tamo junto, já pedi pra você tudo que eu podia pedir pra você me ajudar aqui nesse episódio, tá? Muito obrigado de novo aí pela sua audiência, carinho. A gente segue junto, eu não sei quando você tá me ouvindo, não sei de onde você tá me ouvindo, mas é um prazer a gente estar junto. E a gente se vê. Fechou? Um beijo no seu coração, um forte abraço. Até a próxima.